Olá, eu sou o professor Lisandro Max Borba, da UERGS, e nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão dos conceitos de plano cartesiano, função e gráfico de uma função. Então, o plano cartesiano ele é um sistema de coordenadas e, e vai ser o palco onde a gente no fim vai desenhar os gráficos das funções, né? Então ele é composto de dois eixos, então tem o eixo horizontal aqui, ou o eixo das abscissas, mais comumente chamado de x, e o eixo vertical, ou eixo das ordenadas, que é tipicamente chamado de y. Claro que isso são convenções e podem mudar conforme o contexto, a aplicação que a gente vai usar. Por exemplo, no contexto da epidemiologia matemática, o mais comum é a gente usar esse eixo horizontal aqui como tempo, né? Então a gente vai chamar de t e não de x, enquanto que o eixo vertical é reservado para as outras quantidades que a gente quer medir que vão variando em função do tempo, como por exemplo o número de infectados, o número de suscetíveis, o número de recuperados, o número de óbitos e assim por diante. Então, e aqui a gente define também pontos, né? A gente define pontos que são pares ordenados com um valor de x e um valor de y, né? Então, um valor do eixo horizontal, um valor do eixo vertical, ou uma abscissa e uma ordenada. Aqui no GeoGebra a gente pode definir, por exemplo, aqui um ponto. A gente tem um ponto importante, especial, que é a origem, tá? A origem é o ponto 0, 0. Fica ali bem no cruzamento dos eixos. Deixa eu colocar um outro ponto aqui, por exemplo, 2, 3. Tá? Então, 2 é a coordenada x, 3 é a coordenada y, e a gente pode pensar isso como se fossem instruções, ou coordenadas, né, seria o nome técnico, para se sair da origem e se chegar naquele ponto. Então, o 2 seria que eu estou indo aqui, indo 2 unidades para a direita, né, no sentido positivo do eixo x, se fosse negativo eu iria para o outro lado, e depois eu iria 3 unidades para cima, né? Então, mesma coisa, no sentido positivo do eixo y, eu vou 3 unidades, se fosse negativo eu iria para baixo aqui no caso. Então, esses são os pontos. Então, agora, o que é função? Que a gente chama então y igual a f de x, ou y é dado em função de x. Ela é uma regra que atribui a um x dado um único valor y. Então, a regra pode se dar de várias maneiras, tá? O mais comum que a gente vê no ensino médio, por exemplo, é através de fórmulas, mas não é a única maneira, tá? A gente vai ver algumas outras, pode ser através de tabelas ou pode ser uma atribuição bem arbitrária, tá? Mas nem sempre é com fórmulas. Claro que a gente vai começar vendo com fórmulas, mas não é a única maneira. Normalmente a gente chama x então de a variável independente, porque ela é, em certo sentido, livre para assumir os valores que a gente quiser. E y a gente chama de variável dependente, porque o valor de y é dado em função de x, então ele depende do valor de x. Tá? É importante esse único aqui, tá? Porque senão não é unicidade. Vocês podem pensar fazer uma analogia bem comum que se faz da função como uma máquina. Então, eu entro com um valor de x, eu entro com 2, por exemplo, e na saída vai dar 5. Eu não posso entrar uma hora com 2 e na saída só dá 5 e outra hora dá 4. Sempre quando eu entro com 2, na saída tem que dar 5, como só um exemplo, tá? Para cada x dado, vai ser sempre o mesmo y na saída. Não pode uma hora dar um y, outra hora dar outro, se eu entrar com o mesmo x na entrada, tá? Então, alguns exemplos aqui, né? É, y igual a 2x mais 1, então aqui eu estou fazendo por fórmula, então você me dá o x, eu faço essa conta aqui e eu dou o valor de y correspondente. Tá? E com isso a gente vai começando a montar o gráfico. Y igual a f de x é o conjunto de todos os pontos da forma x e a coordenada y vai ser f de x. Então, como é que eu posso fazer isso? Então vamos pegar essa primeira função que tem aqui em cima, tá? Y igual a 2x menos 1. E como é que a gente pode fazer? Então vamos começar a atribuir a certos valores de x e descobrir qual é o y que corresponde a ela. Então, por exemplo, se o x for zero, então o y vai ser 2 vezes zero
menos 1. Só substituir o valor de x ali por 0. Né? Então isso vai me dar o ponto 0, menos 1, que é esse ponto B que está aparecendo aqui. Se eu entrar então agora com 1, 1, C2 vezes 1 menos 1, e vai ter aquele ponto C ali. Tá? Então, e assim por diante. Tá? Então se eu fizer com todos os valores aqui, isso vai me gerar o gráfico da função. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um número arbitrário que eu vou chamar de I, tá? No caso aqui ele vai ser, eu vou botar A como 1. Então, se eu tenho um número arbitrário, eu faço assim, ó, ele vai ser minha coordenada x, e como é que eu consigo a coordenada y? Faço 2 vezes A e menos 1, né? O A está fazendo o papel de x ali. E com isso eu consigo esse ponto D aqui, que, tá, no caso ele deu ali no mesmo lugar do C, tá? Mas só porque eu estou usando o valor 1 ali. Eu vou esconder até os outros pontos aqui agora, então para não atrapalhar a gente aqui, inclusive a origem, tá? E vou fazer o seguinte, ó, o que vai acontecer se eu mudo esse A de posição? Então ele vai assumindo outros valores, né? Então, e o ponto D ali vai trocando de coordenadas, né? Ali já está fazendo cálculo automático, né? Valores aqui, eu vou ter o gráfico da função. Uma coisa no GeoGebra que dá para se fazer é você pode exibir um rastro do objeto e eu vou simplesmente animar aqui e ele está agora gerando todos ali, vai para cima, agora está indo para baixo aqui. Então nesse caso aqui, isso é uma função que é chamada uma função de primeiro grau, né, ou uma função linear afim, e o gráfico é uma reta, né? Então isso a gente pode fazer. Então essa é a ideia do gráfico. Então, se eu usar todos os valores possíveis de x, e eu vou gerar pontos que vão criar o gráfico da função. Deixa então eu tirar esse rastro, né? E claro que vamos fazer a mesma coisa com essa outra função aqui, ó. Tá? Y igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4, né? Segundo grau. Então eu vou só editar a equação aqui. Então aqui vai ser 1 menos a ao quadrado, a potência dada por um chapeuzinho, né, aqui, e a divisão é uma barra, dividido por 4. Então tá aqui. E agora eu vou animar aqui o ponto para ver. E agora vocês veem que conforme o ponto vai se mexendo, vai traçando aquela forma familiar de uma função de segundo grau, né? Ficou só aquele pontinho, uma parábola, né? Então isso aí que são os gráficos de função. Vamos limpar aqui. Só lembrando que no GeoGebra, claro, não preciso fazer isso aqui todas as vezes, né? No GeoGebra, claro, não fiz direto para reforçar os conceitos que vêm antes, mas a gente pode simplesmente escrever y igual a 2x menos 1 e ele já faz o gráfico da função direto, assim como y igual a 1 menos x ao quadrado dividido por 4, e ele já monta aqui o gráfico da função direto. Tá? Deixa eu então reforçar mais uma coisa, que é a questão que nem sempre a função é dada por uma fórmula. Porque, por exemplo, aqui ó, no GeoGebra, eu tenho uma ferramenta bem interessante, que é a função à mão livre. Tá? Onde é que está ela aqui? Função à mão livre. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente desenhar uma função aqui, vou fazer uma subida aqui, umas coisas que não tem muito sentido, que não dá a princípio sempre a gente fazer uma forma para ela. E está aqui, ó, esse é o gráfico de uma função. Tá? Até se a gente for olhar aqui, que função é essa? Não sei. O GeoGebra só chamou de mão livre de x. Tá? Mas, a princípio, eu posso calcular, por exemplo, ele chamou de g, né? Eu posso calcular aqui, por exemplo, quanto que é g de 3. Né? Eu saio aqui do 3 aqui no eixo x e vou lá e vejo no gráfico onde é que ele bate e vejo a função correspondente. Aqui no GeoGebra eu posso simplesmente perguntar quem é g de 3. E tá ali, ó. É mais ou menos uns 13,5, né? Ele dá aqui um valor bem exato, bem quebrado, porque minha função aqui é totalmente arbitrária.
não tem uma fórmula bonitinha onde, né? Bom, esse tipo de função aqui, essas funções todas que eu estou fazendo aqui, a gente diz que elas têm um domínio contínuo, né? Porque, a princípio, o x pode assumir qualquer valor aqui nesse intervalo aqui. Essa função g também, né? Desde o do começo aqui, não sei, 0, alguma coisa até 7, alguma coisa. Isso é um intervalo, então eu digo que tem um domínio contínuo, tá? Nem sempre as funções precisam ter domínios contínuos. Na prática, é bem comum elas terem domínios que são discretos. Então, em vez de ter um intervalo, eu tenho pontos isolados que vão servir como entrada da minha função. Então, eu quero mostrar um exemplo agora aqui no Excel, que é um exemplo até bem aplicado agora do, da questão da epidemia do Covid-19. Isso aqui são os casos ativos. Então, lembrando o conceito de casos ativos, né? Os casos ativos não são aqueles confirmados, tá? Porque os confirmados, a gente daí para conseguir os ativos, as pessoas que estão infectadas nesse momento, a gente tem que descontar os recuperados, os que se curaram, e tem que descontar também os óbitos, né? As pessoas que morreram. Número de casos ativos. Então, esse aqui é o número de ativos desde o dia 1º até o dia 15 de abril. Então, aqui no Excel, a gente pode fazer gráficos. Então, um jeito de fazer o gráfico é simplesmente fazer aqui um gráfico de dispersão, que se chama, e ele vai ter todos esses pares x e f de x. Então, aqui para cada dia está tendo ali qual é o número de ativos. Tá? E isso, por mais estranho que pareça, talvez para alguns, isso é o gráfico de uma função. Tá? É conforme a definição. É o conjunto de todos os pontos da forma x e f de x. Né? Para cada, em função da data, eu tenho o número de casos. O que pode se fazer aqui, esse diagrama parece meio sem graça, né? O que o pessoal faz assim visualmente para ficar um pouquinho mais atrativo é fazer o seguinte, uma opção simples é simplesmente ligar os pontos. Então aqui eu vou fazer esse tipo de gráfico aqui, ó, com retas e marcadores, né? Então ele simplesmente liga os pontos. É uma outra forma de expressar. A gente assume que no meio aqui vai seguir uma relação mais ou menos linear. Uma coisa talvez um pouquinho mais sofisticada que dá para se fazer é fazer uma linha suave. Tá? Então faz uma linha mais ou menos que vai tentando passar ali, mas não uma linha quebrada, mas uma linha que faz umas curvas suaves. Tá? Isso aqui para quem depois for fazer disciplinas de cálculo numérico e coisas aqui, né? Isso aqui é uma interpolação por splines. E também uma outra visualização possível para quando o gráfico é discreto é fazer um gráfico de colunas, né? Ou de barras, às vezes o pessoal chama, tá? Então, mas a premissa é a mesma. Aqui eu tenho o valor de x, a altura é o valor de y. Às vezes pode ser dado deitado também, tá? É só uma rotação do gráfico, não tem diferença. Tá? Então, essas são maneiras que o gráfico de uma função pode ser apresentado. Muito obrigado.